já da 10ª etapa, bem-vindos a este itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Joyce Martins, sou professora do componente curricular de língua portuguesa, mas estou aqui integrando a área de linguagens e junto comigo, nesta aula, tenho companhia. Olá, professora! Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nessa trajetória que envolve o conhecimento, né? Essa questão das ligações das linguagens. E aí, para isso tudo, nós fizemos uma aula maravilhosa, que está super dinâmica a nossa aula. E vamos ver então o que nós elaboramos? Muito bem, então na aula 2 nós temos como objeto de conhecimento experimentação das diferentes linguagens aos diferentes contextos. No detalhamento nós temos leitura, compreensão e interpretação das imagens e gráficos voltado para as realidades indígenas. Então, muito bem, vamos iniciar essa aula, professora? Vamos lá! Muito bem, então a nossa aula prevê aí a leitura de diferentes imagens. Vamos começar com esta aqui. O título nos fala A Primeira Missa no Brasil, um quadro de Victor Meirelles. E como o próprio nome já nos sugere, temos aí então uma representação por meio dessa linguagem visual, da arte da pintura, que retrata essa primeira missa, certo, professora? Exatamente, mas para observarmos essa imagem, essa obra de arte, né, que retrata justamente esse período da colonização no Brasil, nós temos que ter um olhar crítico. E como essa missa, será que ele retratou no exato momento que estava acontecendo a missa? Ou foi o imaginário dele que criou? Será que nossos irmãos nativos realmente ficaram tão pacíficos quando os portugueses ergueram a sua cruz, a sua crença? Será que aconteceu dessa forma? Ou foi um olhar mais europeu, romantizando esse momento, né, que os portugueses chegaram ao Brasil? Então nós temos que ter esse olhar crítico dentro de uma obra de arte também. E para que essa criticidade aconteça, nós precisamos entender o contexto. Essa obra de arte aqui, esta pintura que retrata aí este acontecimento, surge num contexto específico. Qual o contexto? Na cartela, vamos lá, é justamente o contexto da invasão portuguesa, que, vamos puxar pela memória, em 1500, os portugueses desembarcaram no Novo Mundo, né? Aí, entre aspas, a América, tomando posse dessas terras, invadindo mesmo. Em seguida, tiveram os primeiros contatos com os nativos, designados pelos portugueses de selvagens. Olhem aí o olhar do europeu, lançando aí a sua visão de mundo sobre aquele povo que eles não conheciam. E, a princípio, não se deram o trabalho de conhecer, não é mesmo? Naquele período, havia cerca de 3,5 milhões de nativos divididos em cerca de 1.400 povos diferentes. Exatamente. Alguns historiadores, né, chamaram o primeiro contato entre portugueses e os povos indígenas de encontro de culturas, como uma tentativa equivocada de amenizar as péssimas relações mantidas desde o começo. Então, essa questão, será que eles ficaram tão pacíficos? Os portugueses chegaram lá e, oi, tudo bem, vamos conversar. Será que foi assim? Então, essa questão da cultura, o impacto. Qual era a vestimenta? Nós estávamos no quê? Num clima tropical. Exato. Qual era a vestimenta? Qual era a cultura desse povo aqui, que estava aqui no Brasil? E o europeu chega com um monte de roupas e etc., trazendo cruzes e etc. E aí, será que foi tão pacífico assim? Na verdade, a gente tem que imaginar que, olhem só como o europeu se coloca no centro, né? Se colocando no centro. Exatamente. E aquele povo que eles estavam conquistando, invadindo, né, o território daquele povo, à margem, assistindo tudo à distância, não é? Então, seguindo adiante, a gente tem que, pensando nessa criticidade, entender o seguinte, que desde o início do processo de colonização portuguesa, houve o choque de culturas. Tanto os indígenas trouxeram o seu estranhamento e a sua resistência, isso aconteceu, mas também o europeu impôs ali a sua forma de ver o mundo, que correspondeu a um processo de extermínio e submissão dos indígenas, né? Porque acabou que os europeus foram mais fortes nesse processo, né? Tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto também pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, a tuberculose, a sífilis, que
os indígenas não tinham ali anticorpos para combater e acabaram sucumbindo diante disso. Uma das maiores armas mesmo que os europeus trouxeram foram as doenças. Exato. Né? Que os indígenas eles não conseguiam, não conheciam a gripe, não conheciam a sífilis, a tuberculose. Então isso realmente foi que dizimou muitas tribos, muitas etnias indígenas, muitos povos. Então, continuando, desde então, a história dos povos indígenas é marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doença e genocídio. Então vejam que a partir deste quadro, desta imagem, nós fazemos toda aí uma lembrança histórica, né? Recuperamos um contexto e fazemos aquilo que a professora Lúcia nos disse desde o início. Para olharmos uma imagem de arte em especial, é preciso criticidade, correto, professora? Exatamente, nós temos que entender o contexto histórico, o social, o cultural, o econômico, o político que envolve a data e o momento que foi realizado essa obra de arte. E ainda então, recuperando um pouco mais desse contexto, vamos lá adiante. Ao contrário do imaginário popular e do que os livros didáticos contavam, não houve uma descoberta, né? E acho que, na atualidade, essa noção já está bem atualizada de que não houve descoberta, houve uma invasão, né, do Brasil pelos portugueses. Exatamente. Segundo dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, antes da invasão dos europeus, o território Pindorama, porque era assim que era conhecido, uma parte aqui deste Brasil era chamado de Pindorama, era a moradia de cerca de 3,5 milhões de habitantes nativos, inicialmente chamados de índios, em referência às Índias, local ao qual os portugueses alegaram ter chegado naquele momento, não é? Exatamente. E para fazermos aí um avanço na questão da leitura das imagens, nós iniciamos aqui com este quadro, com esta imagem, esta tela das artes e passamos para a leitura de gráfico. Exatamente. Olhem só. E esse gráfico, ele não foi a professora Lúcia nem a professora Joyce que criou, isso é colocado pela FUNAI, né, IBGE, que fez todo esse levantamento. Então a FUNAI diz que no início, né, a população indígena no Brasil, ela, antes da invasão, né, ela tinha 3,5 milhões, né, de indígenas. E isso tudo aí em 2010, que é o que está pintado de verde, vocês conseguem ver aí, né, essa questão justamente. Então, a queda que acontece nessa população, aqui já em 2010 e aqui antes da invasão, até mesmo o tamanho do gráfico já dá para ter uma noção. E aí hoje, 2020, 2010, a população total que acontecia em 2000, em 2010, olha a população indígena como cresceu. Isso se dá também pela a própria questão do censo, quando acontece, de eles aceitarem. Porque antes, às vezes, algumas pessoas tinham vergonha de dizer que tinham descendência indígena e etc. Então, há uma mudança também cultural nessa... Isso, de se reconhecer como indígena. Porque se antes, até um tempo atrás, não é muito recente, ser chamado de indígena, de índio, era ofensa, atualmente, com as políticas de valorização, há essa questão do orgulho de se reconhecer e de se colocar como alguém que é indígena, que pertence e que carrega as tradições de povos que são aí ancestrais aqui no nosso país e que são a base da nossa cultura. Exatamente. Então vamos dar uma continuidade. No entanto, né, conhecer as origens dos povos indígenas é igualmente importante para garantir o respeito, a defesa e o reconhecimento da cidadania de um povo que, sem aviso, perdeu terras, alimentos, liberdades e vida. Exato. E aí, avançando um pouco mais sobre aqui a nossa conversa sobre a questão dos povos indígenas, né? Segundo o nosso último censo, que foi realizado aqui mais recentemente pelo IBGE no ano de 2022, então é bem recente, o Brasil é habitado por cerca de 1,7 milhões de indígenas distribuídos por 4.832 municípios, um número assemelhado à população de grandes capitais ao redor do mundo. E ainda assim, representando boa parcela dos cidadãos brasileiros, os povos indígenas enfrentam lutas antigas que têm sua origem lá na colonização.
Então, avançamos muito, mas ainda há muito aqui lutar a respeito dessa questão do respeito, da valorização e do direito à terra, né? Essa é uma das grandes questões. Aí trouxemos mais um gráfico para mostrar para vocês, justamente falando desse gráfico, né, como vem a população indígena em 2010, que já mostramos para vocês, né, a quantidade, e hoje o censo de 2022. Olha a diferença, né, que acontece dessa população, crescimento. E é isso que nos marca, é a questão justamente de se reconhecer, de se aceitar, né? Isso. E aí, ainda falando sobre dados, o nosso próximo gráfico vai mostrar para nós o seguinte, aí é um gráfico de pizza, né? Então, imaginem toda a população indígena do nosso país, né? Olhem só que interessante. 51,2%, ou seja, mais do que a metade, está distribuída, reside em que região? Na Amazônia Legal. E o restante, né, que é um pouco menos que a metade, 48,8%, está nas demais regiões. Então vejam que, de fato, a Amazônia, né, aqui o nosso bioma e também a Amazônia Legal, é o local onde reside a maior parte dos povos indígenas. Então, ainda é o local onde eles estão resguardados, vamos dizer assim, encontram seu lugar no mundo, naquilo que ainda resta de Brasil, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí nós vamos trazer o próximo gráfico que mostra justamente esse crescimento populacional de 2010 a 2022. Como aconteceu esse crescimento, né? Então, a população total foi de 6,5%. Já a população indígena foi de 82. Então, esse crescimento. Então, cresceu muito mais do que a nossa população. Proporcionalmente, a população indígena tem aumentado. Exatamente. Né? Então, temos aí boas notícias com esses dados, certo, professora? Exatamente. Então, falamos sobre dados a respeito da questão indígena no nosso país. Aí, voltamos aqui para esse nosso cenário e vamos pensar no seguinte, a gente comentou com você logo no começo o quê? Comentamos com vocês que toda essa pintura não foi uma fotografia. Exato. Ela foi construída a partir de um imaginário, né? Existia ali um imaginário por trás. E nós que não somos indígenas, nós temos esse imaginário construído sobre os povos indígenas, né? Essa mentalidade que parece que existe antes que a gente esteja aqui e ainda vai perpetuar aí por um tempo. Exato. E como é que esse imaginário foi construído? Exatamente. Bom, povos europeus que aqui estavam invadindo, eles começaram a falar sobre esses povos, falar sobre a terra brasileira, mas também sobre os povos que aqui habitavam. Escreveram muitos documentos, muitos tratados. E aí temos na nossa cartela um trecho aí de um desses textos. Olha só como os povos indígenas eram descritos. Se quiserdes agora figurar um índio, bastará imaginardes um homem nu, bem conformado e proporcionado de membros, inteiramente depilado, de cabelos tosquiados, como já expliquei, com lábios e faces fendidos e enfeitados, de ossos e pedras verdes, com orelhas perfuradas, igualmente adornadas, de corpo pintado, coxas e pernas riscadas, de preto com suco de genipapo e com colares de fragmentos de conchas pendurados no pescoço. Colocai-lhe na mão seu arco e suas flechas, e o vereis retratado em garboso ao vosso lado. Em verdade, para completar o quadro, devereis colocar junto a esses tupinambás uma de suas mulheres com o filho preso a uma cinta de algodão e abraçando-lhe as ilhargas com as pernas. Ao lado deles, ponde ainda um leito de algodão, feito com rede de pescaria e suspensa no ar, e acrescentai o fruto chamado ananás, que mais tarde descreverei, que é um dos melhores da terra. Então vejam, descrevendo o povo indígena como uma espécie. Exatamente. Aquela distância. O europeu está aqui em cima e o indígena colocado como alguém inferior. Percebam essa questão. E o mais impressionante é que ele generalizou. Exato. Não respeitou que tinham etnias, diferentes culturas.
que nem todos se vestiam daquele jeito e nem todos colocavam esses adornos, porque a pintura indígena, ela é uma vestimenta. Exato. Então, ela muda de etnia para etnia. E tem razões para existir. Exatamente. E o próprio ato de chamar de índio já desconfigurava todo aquele conjunto de povos que ali estavam. Nem índios, nem assim eles se reconheciam. Exatamente. Aqui nós trouxemos também essa imagem, né, professora? Exato. Que fala justamente dessa construção do imaginário sobre o indígena e ilustração, né? Então, o que acontece? É uma visão. Exato. E sabe o que é interessante sobre essa imagem aqui, gente? Essa imagem, que data ali de 1549, foi feita por uma pessoa que nunca pisou aqui na terra brasileira. Exato. Ele sequer esteve aqui naquele período. E como é que foi que ele fez esse grafismo, essa pintura? Pelas narrativas, né? Pelas narrativas. Então vejam que a imagem foi criada a partir da narrativa que ele leu. E essa imagem vai ajudar a construir esse imaginário, né, desse povo que está ali. Certamente ele quis recriar um momento ali de celebração, ou um momento de ritual religioso, enfim. Mas percebam que não houve ali um tratamento para explicar exatamente qual que era o povo. Exatamente. Generalizou. E aí, assim, esse imaginário foi se construindo. Exatamente. E como nós falamos, a questão, ele não respeitou a questão do grafismo indígena, né? O que nós podemos falar sobre esse grafismo indígena tão importante para várias etnias e povos? Vamos ver? Então, a ornamentação do corporal inclui-se aí os grafismos. É uma prática presente na sociedade das terras baixas da América do Sul. Essa expressão indica questões relacionadas à estrutura social, crenças religiosas e relações com a natureza. Os elementos visuais, né, da cultura indígena, como as roupas, pintura e grafismo, são usados para construir uma imagem de identidade, busca de encaixar na visão que a sociedade ocidental tem dos povos indígenas. Ao fazer isso, eles tentam obter reconhecimento político e garantir seus direitos sobre as terras. Exato. Então vejam que a questões, aspectos culturais que existiam lá em 1500, quando os portugueses começaram a invadir o nosso país, elas permanecem. Permanecem. Ainda que com muita luta, conseguem permanecer. E uma prova disso, gente, nós trouxemos algumas imagens de um bairro que existe aqui na cidade de Manaus, que se chama Parque das Tribos. Neste bairro residem representantes de cerca de mais de 30 etnias. Mais de 30 etnias. Então percebam, diferentes povos residindo ali, e eles buscam sempre reafirmar a sua identidade indígena. Sempre reafirmar a sua identidade indígena. Por quê? Porque eles precisam demonstrar que são indígenas, tanto na questão judicial, porque há ali um conflito de terras, certo? O local onde eles vivem passa por esse conflito ali, mas também a questão de se reafirmar e se reconhecer como indígena. Volta rapidinho na tela anterior, rapidinho. Essa foto é de uma parede de uma casa. Apesar de alvenaria, tem lá o grafismo indígena. A próxima foto já é de um caderno, porque a escola que existe lá dentro do Parque das Tribos faz questão de registrar e de ensinar para as crianças como fazer os padrões e o que significa cada um daqueles padrões de grafismo, né? Então, do caderno. Uma outra foto que nós colocamos aí para vocês, essa aí é um cartaz que tem na sala de aula, por exemplo. Nota que tem ali a questão da língua, muito importante, mas nota que abaixo tem o grafismo presente ali. Então vejam que é justamente a busca por reafirmar e por orgulhar-se dos seus aspectos que são os seus aspectos culturais. Exatamente, sua identidade, né? Tentar mostrar, olha, minha identidade é essa, eu sou dessa forma, o meu grafismo, como nós vimos lá no texto anterior, gente, ele generalizou, que todos eram daquela forma, e não, realmente não são. Mas, sobre essas manifestações de grafismos indígenas... Em especial do Parque das Tribos, né? Do Parque das Tribos, exatamente. Temos que salientar qual, né? Do Parque das Tribos, que é esse exemplo que nós trouxemos, que é aqui da cidade de Manaus.
Além da questão do orgulho de se reafirmar como indígena, eles buscavam o quê? A necessidade de manter e transmitir traços culturais. Exatamente. Pressão externa, né, hegemônica, luta fundiária. Porque existe ali o conflito sobre a posse da terra onde eles vivem. E também um aspecto muito interessante que é a mistura das manifestações de diferentes etnias. Como diferentes etnias habitam ali, eles acabam por misturar nas suas manifestações, nas suas comemorações e assim por diante. Mas será que tudo isso ele influenciou no que nós somos hoje? Certamente. Nós, enquanto amazonenses, né? Mesmo que não sejamos indígenas, né? Mesmo que não sejamos indígenas, mas pertencemos a essa cultura que, como nós vimos, a maioria da população está na Amazônia e principalmente no Amazonas, Isso. certo? Será que nós herdamos? Será que isso está no nosso dia a dia? Será, professora Joyce? Vamos observar agora o vídeo que nós preparamos para vocês, que certamente vai nos ajudar a responder essa questão. Exatamente. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Museu do Homem do Norte, que tem por objetivo registrar e mostrar as influências que fizeram com que o homem nortista se tornasse aquilo que é hoje. Então, não podemos deixar de citar que neste acervo deste museu temos uma parte dedicada à influência da cultura dos povos indígenas originários. Então aqui nós temos adornos, temos cerâmicas que buscam registrar a presença e a diversidade de uma cultura, ou melhor, de culturas que influenciaram a formação do homem nortista. Bem, dando continuidade aos saberes dos povos originários, nós temos a castanha, a nossa famosa castanha do Brasil, mas que teve seu primeiro relato na visão europeia através do europeu Cristóvão de Lisboa, onde ele fala desse extrativismo, mas os povos originários já faziam isso, assim também como a seringa, né? A borracha, onde eles já utilizavam, principalmente o povo capeba. Tá? Então, aí trazendo mais um pouco desse conhecimento para a nossa atualidade, para o nosso lado contemporâneo, como influencia esses saberes hoje, até os dias de hoje, podemos utilizar o quê? O tipiti, a peneira, a prensa, aonde tiram os benefícios do quê? Da mandioca, certo? Trazendo o tucupi. E esses saberes vão muito além de pesquisar, de ver como é utilizado as plantas medicinais. E isso é estudado hoje em dia por muitos laboratórios internacionais, como a unha de gato, a sucuba, tá? A casca da preciosa. Então tudo isso traz benefício. Mas quem descobriu isso? Claro que foi os povos originários, que trazem esse saber. E hoje, até hoje, o homem contemporâneo utiliza isso principalmente no seu fazer, na sua alimentação, e os ribeirinhos também. E aí nós temos hoje o quê? O fogareiro, o pote onde é armazenado água, né? Então traz todo esse contexto de saberes. E aí não poderíamos deixar de falar sobre o benefício da mandioca, né? A questão do tacacá, o tucupi, que está muito presente no dia a dia do ribeirinho e do Amazonas e também da Amazônia, certo? Mas para que toda essa matéria-prima chegue até a população, nós não poderíamos deixar de falar do meio de transporte, que é o quê? Um dos principais meios de transporte do Amazonas e da Amazônia, né? Que é a canoa. Mas um bom amazonense conhece aqui uma lamparina. Quantas casas já foram iluminadas com a lamparina que utilizava o querosene ou a banha, né? E quem nunca tomou um banho de cuia na beira do rio? E eu, como uma boa amazonense, levo o conhecimento para todos os municípios do estado do Amazonas, remando e levando
esse conhecimento. Não podemos deixar de registrar a presença do Guaraná, este energético de origem natural, cuja origem é contada aí por diferentes histórias, narrativas, lendas, mas que tanto da sua forma mais artesanal quanto na atualidade da sua forma mais industrializada se faz presente na vida do homem nortista e até para fora dos limites da nossa região. Quem aí nunca tomou um refrigerante feito de Guaraná? Como nós vimos, o homem do norte é resultado de grandes influências que vieram dos nossos diversos povos originários. Podemos nos esquecer de que foram muitos os povos que nos influenciaram, certo, professora Lúcia? Exatamente. E que os saberes dos povos nativos possamos construir outros saberes para que possamos transformar a nossa sobrevivência em um mundo melhor e viver pleno na Grande Maloca. Certo, gente. Então, nosso vídeo certamente nos mostrou que sim, nossa origem, ou melhor, aquilo que nós somos hoje, os nortistas, tem aí uma grande base de formação que vem dos nossos povos originários. Exatamente. E isso é tão atual que nós temos uma carta que foi escrita em 1800 e alguma coisa, 1854, que nós trouxemos hoje. Para vocês também fazerem essa reflexão, não só através da imagem, mas através de um texto. Exato. Ouçam com atenção. Carta do chefe Seattle ao presidente dos Estados Unidos em 1854, que teimava em querer comprar a terra do povo do Amish. Declaração de amor à Mãe Terra. Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra. Mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre nos riachos e nos rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar de que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz de meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhe vendermos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são os nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Isso sabemos. A terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isso sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. Muito bem. Então, vocês aceitam a tecer esse conhecimento para que possamos viver felizes na Grande Maloca? Certo, então percebam que nós precisamos reconhecer a nossa origem, valorizar aquilo que é uma parte significativa daquilo que nos faz esses seres humanos da atualidade. Exato. E nunca negar a nossa origem. E com o objetivo de resguardar aquilo que temos. Temos aí uma grande preocupação mundial em buscar preservar a terra. E se nós retornarmos aí ao conhecimento dos nossos povos ancestrais, nós verificaremos que eles sabiam como fazer isso muito bem. Exatamente, né? Como tratar. Isso só depende de cada um. Exato. Então, vamos encerrando, finalizando esta aula por aqui.